Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje falaremos sobre a moda. Você se lembra da moda? A moda é um valor estatístico que representa aquele valor de maior frequência. Mas quando você tem um grupo, né, que não está agrupado em classes, você pode observar quem mais se repetiu e você acha de imediato. Agora, se são dados agrupados com intervalos de classes, você precisa de uma fórmula que vai te ajudar a achar a moda. Vamos ver então como que funciona? Temos aqui nosso tema de aula, moda para dados agrupados, né? Então vamos ver aqui a fórmula primeiramente. A fórmula que a gente pode trabalhar para dados agrupados, né? Para achar a moda, que é esse valor que é mais frequente. Você teria aqui o limite inferior e aqui tem um trabalho que você vai fazer da diferença, né, entre as frequências, que eu vou explicar na sequência, e aí você vai alimentar esses três valores, diferença com a anterior e com a que vem posteriormente. E aqui a amplitude da classe da moda, tá? Então, mas para entender melhor, eu vou trazer um exemplo e aí vocês vão perceber como que funciona. Então, eu vou deixar aqui essa fórmula, vou comparar com outra que talvez seja mais esclarecedora, porque cada autor traz uma linguagem, uma representação. Eu particularmente prefiro essa outra representação, mas se trata da mesma fórmula, então a gente vai fazer uma comparação. Então aqui a gente tem o quê? O LI, que aparece aqui como L asterisco, né? Ele é o limite inferior da classe modal. Então você tem que primeiro achar qual que é a classe, né, que tem a maior frequência, que aí a gente chama de classe modal. Depois você tem o H asterisco, que é a amplitude da classe modal, então você já tem que ter achado a classe modal. Vou mostrar como que acha já já no exemplo, vai dar para entender bem. Então aqui a gente tem o H e o H nas duas versões da fórmula. Eu particularmente prefiro essa versão quando fala aqui da diferença, né, da frequência da classe modal menos a frequência anterior e a classe modal menos a frequência da classe posterior, que está aqui mostrando na legenda para vocês, ó. A frequência simples da classe modal, fazendo a frequência simples da classe anterior, a classe modal, que é o F ante, e o F post aqui seria a frequência simples da classe posterior à classe modal. Então aqui a gente tem, né, a descrição que fica mais clara, mas representam os mesmos elementos. Então esse DI e D2, né, ele representam essas diferenças com a anterior e com a sucessiva, e aqui também a mesma coisa com essa outra linguagem usando os Fs. Então vamos aqui pegar o nosso exemplo. Antes de tudo, a gente vai achar a classe modal. A classe modal você acha qual que tem maior frequência, né? Então, a maior frequência é na terceira classe, porque ali a frequência é 11, né? Se você observar aqui, todas as outras são menores, né? 4, 9, 8, 5 e 3. Então, a maior é a 11 e essa é a classe modal. Identificada a classe modal, o limite inferior dela, 158, é o valor aqui da esquerda, o limite superior dela é o 162, o valor da direita. E aí dá para achar a moda bruta, sem a fórmula, que seria somar os limites inferior e superior. Se você soma esses dois limites e divide por dois, você tem o que a gente chama de moda bruta, né? E aí a gente tem essa informação é importante, em algum contexto você pode precisar, mas para calcular a moda mesmo, você precisará dessa fórmula, né? Que a gente está usando as duas versões da fórmula, mas representam a mesma coisa, só que com uma outra linguagem. E aí você tem aqui, ó, o 158, o que que ele era mesmo? A gente achou a classe modal, né? Ali, se você olhar onde está circulado de vermelho, que é a terceira classe, aqui à esquerda, ó, 158, limite inferior. Aí depois você tem. Por que que aqui nós temos o 2, né? O 2 a gente fez o 11 menos 9. Quem que é o 11 menos 9? Se você olhar aqui, o 11 menos 9 é a frequência da classe modal menos a frequência anterior. Depois a gente tem aqui na sequência o D2, que seria o 11 menos 8. Quem que seria o 11 menos 8, né? O 11 menos 8, se você olhar aqui, é, a gente tem 11 menos 8, ó. O 11 está aqui a classe modal e o 8 é a frequência que vem depois, né? A sucessiva. Então a gente faz 11 menos 9 e 11 menos 8. O D1 e o D2, ali, aquelas diferenças que estão indicadas nessa fórmula aqui. E que essas diferenças que a gente faz, a frequência da classe modal, que é o F asterisco, menos a frequência anterior, frequência da classe modal menos a frequência posterior, tá? E aí você começa a fazer o cálculo,
você faz o quê? Então, você tem aqui o procedimento que a gente vai seguir, né? Então, ó, a diferença aqui que deu 2 embaixo aqui alimentando a fórmula, esse valor também deu 2 porque é a mesma informação, né? Aqui, ó, o D1 e o D2. O D1 ele se repete embaixo, assim como se repete aqui F mais um e F de I mais um, F de I mais um, eles se repetem. Aqui também repete, ó, D1 e D1. Então, aqui, ó, em cima seria o D1, que deu 2. Embaixo, de novo, o D1, aqui, ó, que deu 2. E depois o D2, que foi a diferença com o posterior, que deu 3. Aqui a gente soma, faz a divisão, né? Então, aqui, na verdade, já está representada a multiplicação, também não tem problema. Eu posso fazer primeiro, ó, 2 vezes 4, que era o 4 que estava aqui fora. 2 vezes 3. Aí, 2 vezes 4, 8. Embaixo, 2 mais 5. 2 mais 3, 5, perdão. Faz a divisão do 8 por 5, deu 1,6. Soma 158 com 1,6, deu 159,6, que é a nossa moda. Então, basicamente, nessa fórmula ou nessa fórmula que eu termino preferindo, eu prefiro esta linguagem, mas muitos autores usam esta representação. Nada mais é do que a mesma informação, fazer as diferenças, identificada a classe modal, você pega a frequência da classe modal menos a anterior e a frequência da classe modal menos a posterior, que é o que a gente tem aqui, ó. 11 menos 9, né, porque é a anterior, e 11 menos 8, que é a posterior. E aí você alimenta a fórmula, só que aí tem um valor que se repete, porque tanto olhando aqui tem D1 e D1, que seria menos a classe anterior, que a gente fez aqui, que deu 2, ó. Deu 2 em cima e deu 2 embaixo, porque ele repete aqui D1, D1, aqui também repete F de mais um e F de mais um, é a mesma informação com outra representação. Aí depois, quando você tem aqui o D2, que é a diferença, com a classe posterior, ficou aqui, então, ó, 11 menos 8, deu 3, está aqui embaixo. E aí o resto é seguir os cálculos, a prioridade da multiplicação, então você multiplica, deixa representado aqui multiplicado, a soma está embaixo, né? Não tem problema. Sempre que você multiplica uma fração por um número que vem depois, é o de cima pelo de cima, o numerador pelo numerador. Então pode já incluir ele aqui direto, que foi feito. 2 vezes 4, 8. Embaixo, 2 mais 3, 5. Fez a divisão do 8 por 5, 1,6. A gente achou a nossa moda. Então, ótimos estudos a todos, um abraço e até a próxima.